E vamos orar então, né? Continuar em oração. A irmã Sônia, né, está no Rio ainda. E irmão irmã Sônia. E vamos orar porque nós temos sentido um declínio, né? Uma ausência maior dos irmãos, né, no culto e colocar isso diante de Deus também. E continuar orando pela unidade, pela comunhão do corpo, né? Pelos projetos que nós não conseguimos realizar durante esse ano, alguns projetos que estavam no papel e no papel eles ficaram, mas nós cremos que o Senhor também está no controle disso. Que o Senhor nos dê direção em relação também ao evangelismo que nós estacionamos, já não conseguimos mais dar continuidade e nós precisamos dar. E vamos continuar colocando diante do Senhor a vida dos enfermos da nossa casa, que tem alguns irmãos aí enfrentando a irmã Zilei, a Maria Luísa que não pode está frequentando bem menos, né, irmão Jalper. Hoje nós estivemos na casa da irmã Marlene, também está enfrentando grandes batalhas também. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Eu pedi ao diácono Jorge, então, faça essa oração. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite aqui na tua casa. Como foi proposto, Senhor, queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor intervenha, que o Senhor oriente os médicos, que o Senhor faça, Senhor, cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, fazer com que o seu corpo reaja, que a medicação, Senhor, venha surtir efeito para o qual ela foi designada. Deus, tem misericórdia. Oramos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que se encontra debilitado e o Senhor conhece a cada um deles. Visita, Pai, em nome de Jesus. Oramos também nessa noite pelos projetos que, de uma maneira ou de outra, estão interrompidos, como o evangelismo, entre outros projetos. Senhor, Deus, ajuda-nos a colocarmos em prática, ajuda-nos a tirarmos do papel, ó Senhor, e executarmos tudo aquilo que o nosso coração tem planejado, e diante dos nossos planos, que o Senhor venha dar a boa resposta. A palavra diz que ao homem cabe fazer planos, mas do Senhor vem a resposta. Que o Senhor nos direcione a respeito dos planos que nós temos feito em relação à tua obra. São planos, Senhor, segundo o nosso coração, são legítimos, Pai, porque diz respeito a pregar a tua palavra, cumprir o líder de Jesus, anunciar, Senhor, para todos aqueles que estão perdidos, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Encontramos, Senhor, legitimidade dentro dos nossos planos. Nós precisamos, Senhor, que Tu nos dê a resposta, que o Senhor nos oriente, para que coloquemos, Senhor, de uma forma precisa, cirúrgica, objetiva, ó Deus, e em sintonia com Tua vontade, possamos colocar os nossos planejamentos em ação. Ajuda-nos, Senhor. Oramos também por aquele irmão e irmã que se encontra desanimado, que já não tem mais, Pai, participado da reunião dos santos, Senhor, como antes, que de uma forma ou de outra tem
parado, ficado em casa, ou, ó Deus, escolhido uma outra atividade que não é a tua casa, que não é a reunião com os irmãos. Tem misericórdia. Desperta, Senhor, no coração de cada um deles a necessidade de estarmos juntos. Desperta no coração de cada um deles a necessidade de sermos igreja. Ó Deus, de o conceito, Senhor, de koinonia. Ó Deus, desperta no coração deles, Senhor, o desejo de se reunir, de compartilhar uns com os outros, Senhor, não só, ó Deus, as nossas áreas em que nos sentimos fortes, mas também as nossas fraquezas, para que o teu corpo cresça, para que o teu corpo, Senhor, possa, ó Deus, dia após dia, se desenvolver nessa caminhada, ó Deus, que chamamos de caminhada cristã. Ajuda, Senhor, dá-nos bom ânimo, dá-nos força, e aqueles, Senhor, que continua perseverante, e aqueles que continuam aqui, Deus, presente em cada reunião, revista-nos, Senhor, com a tua força, com a tua autoridade, revista-nos, Senhor, em nome de Jesus, com a consciência plena, dia após dia, que precisamos nos reunir, precisamos estar juntos, precisamos fortalecer uns aos outros, Senhor, precisamos admoestar uns aos outros, ó Pai, para que aquele que está fraco seja fortalecido e aquele, Senhor, que se sente fortalecido possa ajudar, ó Deus, aquele irmão que está ficando, ó Deus, pelo caminho, ó Deus, que está, de certa forma, Senhor, paralisando. Não permita. Renova a nossa força, renova o nosso ânimo, renova, Senhor, dia após dia, ó Deus, a convicção de que a obra não é nossa, a obra é do Senhor, ó Deus, e somos apenas colaboradores, mordomos, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, na definição de que uns plantam, outros colhem, mas é o Senhor que dá o devido crescimento. Que isso não nos falte, essa convicção, essa certeza de que é o Senhor que dá o crescimento. Isso não nos falte, Senhor. E isso não nos impeça, Deus, de continuar investindo na tua obra, em nome de Jesus. Amém. A Ele damos honra, a Ele damos glória.
Deus, te pedimos nesse momento que vamos abrir a sua palavra, Pai, para estudá-la. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa trazer sobre nós a iluminação, a compreensão, o entendimento, Senhor. Tire as pedras, Senhor, do solo dos nossos corações. Tire os espinhos, Senhor, que possam sufocar, Senhor, a tua palavra de crescer e de trazer vida, Senhor, e transformação para o nosso interior. Nós assim te pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje, Marcos até falou no ano 20, já está o 21, mas tá colado, né? E eu estava perguntando ao Emerson, porque eu não consegui assistir a gravação, e eu estava lá em cima com as crianças, né? O que o Diácono Jorge tinha falado foi do 14? Você trouxe? Foi. Ou 12? Foi 14. 14. E aí o Emerson estava me falando um pouquinho, né, de como foi a aplicação, porque eu sei que todo mundo ficou falando, não é, gente? Mas ler o negócio parece que não tem nada, e aí quando chega na hora o professor tira um suco, né, do texto. Da função do professor é essa mesmo, né? Mas o que a gente tem estudado até aqui, né? E não está descolado, né, irmão? Do apanhado que a gente vem estudando, quando a gente chega ali, depois que a gente sai de Gênesis, que a gente entende o processo, né, da queda, e de como o Senhor, então, desde Gênesis ele já está uma presença de restauração em Jesus Cristo, né? E a gente começa a ver, né, através da sombra do Novo Testamento, os apontamentos, né, para Cristo. Mas tem uma coisa muito peculiar quando a gente entra no Pentateuco, que é o Senhor destinando um povo para si, né? Com intencionalidade, né? O Senhor ele separa o povo, ele santifica o povo, e ele conduz aquele povo, e ele lança bênçãos, ele lança promessas em cima daquele povo, no intuito de quê? No intuito de se preservar um povo separado, um povo santo, para que, como o pastor Emerson gosta de dizer, para que o menino nascesse, né? Para que o menino viesse ao mundo, né? Então, isso aqui não está descolado da obra salvífica e do plano de redenção. Mas o que é muito peculiar dentro do Pentateuco que a gente vem estudando aí, quando a gente já entrou ali, né? Em Números, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, né? Que Deus, então, assim, ele separa esse povo. E qual é a promessa de Deus quando ele chega para Moisés e se apresenta para Moisés, né? Era a terra prometida, né? Canaã, então, estava ali diante de Moisés, Jordão, estava ali diante de Moisés. E a gente já estudou a história, né, que Moisés ele não entra. Por que ele não entra, né? É aquele processo de desobedecer a uma ordem expressa de Deus, e mais ainda na palavra que ele diz ao povo, né? Será que vamos ter que tirar a água da rocha? A gente precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus, né? E eu achei interessante quando o Diácono Jorge trouxe os apontamentos do versículo 14, de acordo com o pastor Emerson, que ele falou a respeito do cumprimento das promessas de Deus, né, em relação ao seu povo, ao respeito da esperança, né, que estava ali presente. E esse capítulo 21, ele não está descolado desse assunto, né? Ele, na verdade, ele vem com um reforço. Na verdade, o 20 e 21, eles estão muito entrelaçados. E eu achei muito interessante trazer o recorte sobre ele, porque, primeiro,
porque justamente vamos ler, né? Fazer isso. Vamos fazer isso. Então vamos lá no versículo 21. No capítulo 21. Eu começo Marcos em diante, tá? Então, os chefes da família dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, disseram eles: o Senhor instruiu por meio de Moisés que deveríamos receber cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para o nosso gado. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. O grande Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Isacar, Aser, Naftali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés foi obedecida, e as cidades e pastagens foram dadas por sorteio. 10 Esse não era 9 para você. Era uma doce. Mas vou ler o 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que nominalmente foram designadas. 10? Agora 10 agora. Para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela e os seus arredores. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arredores, e Líbina, e os seus arredores. Jati, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Ono, com suas pastagens, Só isso. Levi não, Levi com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores,
Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer, com seus arredores. Tibzaim e Bet-Horon foram ao todo 4 cidades da tribo de Efraim. Da tribo de Dan deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gate, Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanã, que com os seus arredores, e Gate-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, e Elazã e os seus arrebaldes, e Baestarã e os seus arrebaldes, 2 cidades. Da tribo de Isacar deram Quisião, com seus arredores. Da Berate, com seus arredores. Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser deram Nissal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reob com seus arredores, ao todo 4 cidades. Das tribos de Naphtali recebiam estas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Amote e Dor e Cartã, foram 3 cidades. todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Jocneão com seus arredores, Cartá com seus arredores. Assim, 3 cidades com suas pastagens foram dadas aos grupos de família de Gerson. 35. É 35. 35. É. Dina e Naalal, com suas pastagens, foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedomote com seus arredores e Mafaete com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramate, cidade de refúgio para os homicidas, com os seus arredores, Maanaim com seus arredores. 39, né? Resbom e Jazar. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari.
segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurará a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Então a gente vê aí, no final desse capítulo, né, que a gente a gente para pensar um pouco, né, quando a gente chega nesses capítulos de Josué, Número, que fala de genealogia, que fala de geografia, que está falando da distribuição. Às vezes a gente faz a leitura bíblica e a gente passa batido desses textos como se eles não tivessem nenhum significado, mas, irmãos, essa é uma palavra inspirada. E se o Senhor assim permitiu que esse conteúdo geográfico, genealógico, ele estivesse aqui, é para o nosso ensino, é para o nosso proveito, né? E o que a gente tira disso aqui? Quando a gente vê esse final, a gente pode pegar ele de trás para frente, a gente consegue compreender melhor quando a gente entra aqui no capítulo 45, no versículo, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. O que o autor está querendo dizer? A gente vem acompanhando o Pentateuco, né? E a gente vê, novamente, eu passo aqui o recorte, a gente vê o Senhor ali chamando Moisés, né? E ungindo Moisés para ser o líder, né? Que iria conduzir o povo à libertação da escravidão que o povo dele, que ele tinha escolhido para si, estava sendo subjugado. Então o Senhor com mão forte liberta aquele povo da escravidão, conduz aquele povo para o meio do deserto e traz através de Moisés promessas, né? E uma das promessas que o Senhor tinha feito em relação à aliança que ele tinha feito com aquele povo era de dar a aquele povo a terra de Canaã. E a gente vê aqui esse texto falando que exatamente tudo que o Senhor tinha prometido ao seu povo, todas as promessas que o Senhor tinha feito, ele velou para cumprir, se cumpriu, né? Minuciosamente. O Senhor falou que deu ordenanças a Moisés de como isso seria repartido, e Josué, obediente, também leva a cabo todo o percurso de obediência, de submissão, né, aos mandamentos de Deus, a tudo que Deus já havia determinado. E aí, por que eu parei nesse versículo 21? Porque eu não sei se os irmãos lembram, os levitas, o que eram os levitas e os sacerdotes? Eles eram pessoas que Deus havia designado para cuidar do serviço da casa do Senhor, né? As pessoas hoje acham que os levitas eles estão restritos né, à música, né? Tanto que tem essa como fala? Essa simbologia, eu sou um levita, porque eu trabalho na música. Na verdade, não. O trabalho dos levitas, ele era amplo, né? Eles cuidavam dos utensílios. A gente viu isso, né? Eles cuidavam dos utensílios santos, eles cuidavam, né, do
serviço da casa do Senhor, tudo era determinado por ele. E o que aconteceu no meio? Os levitas tinham uma responsabilidade. Tinham responsabilidade com a adoração, no todo, na obra do Senhor, no ensino, tudo era destinado aos levitas. E o que aconteceu? Se vocês repararam que vocês leram aqui, que Josué, ele reparte, né, a terra que o Senhor havia prometido a eles, que havia subjugado os inimigos dele. Então chegou a hora da repartição, ele reparte com as tribos de Israel, que o Senhor tinha ordenado a Moisés que daria por herança. Então houve o processo de repartição. Mas não sei se os irmãos lembram que a tribo de Levi, o sumo sacerdote, a família de Arão e toda a tribo de Levi, elas não iriam receber a herança. Como eles eram destinados, eles tinham a responsabilidade de cuidar das coisas santas, né, do tabernáculo, da adoração, eles não tinham parte na herança material, se a gente pode dizer assim, da terra, da divisão de terra. Eles não haviam sido destinados nada a eles, mas quando chega nessa parte de divisão, Josué, assim como o Senhor havia ordenado também, ele faz a distribuição das tribos, e as tribos, uma vez distribuídas as terras, elas também doam um pedaço de terra para os levitas, para os sacerdotes. E isso é muito simbólico, porque não que o Senhor algum momento tenha deixado aqueles que serviam na sua casa a mercê, mas a gente vê o processo a dinâmica que envolve o reino de Deus já presente ali. Porque então, cada tribo, ela distribui um pedaço de terra para os levitas. E se os irmãos repararem, no processo do texto que a gente leu, tão grande, tão repetitivo, que também as cidades refúgios estavam presentes nessa distribuição. E tudo isso tem uma intencionalidade. Por quê? Qual era a intencionalidade então? Então, todas as tribos, elas se distribuem em território, e uma vez elas distribuídas, elas doam parte das suas terras para a tribo de Levi e para os sacerdotes. E as cidades de refúgios também estão presentes nessa distribuição. Por que isso acontece, irmãos? Isso é muito intencional da parte de Deus quando Ele dá essa instrução. Porque, além do senso de justiça que ocorre na dimensão do reino de Deus, já presente aqui na velha aliança, né? Tanto a cidade de refúgios, se a gente for parar para refletir sobre o capítulo anterior, que era o capítulo 20, ela já presente, as cidades de refúgio já estavam presentes, né, no decorrer do Pentateuco. E quando acontece do povo se assentar na terra prometida, a cidade de refúgio ainda continua ali, simbolizando a justiça de Deus presente no povo. Mas por que ela é distribuída entre os levitas? Porque o ensino da palavra, o ensino da adoração, o ensino dos mandamentos, ele não poderia estar distante da vida do povo, da vida do arraial. Então, assim, a gente vê um Deus cumprindo todas as suas promessas diante do seu povo que ele havia, né, tomado para si, mas também preocupado sempre com seus, não é preocupação, zeloso seria a palavra mais ideal, em relação à sua justiça. Uma promessa, né? Exatamente. E com o ensino. É isso, irmãos. Vocês conseguem visualizar essa distribuição de território e por que os levitas estavam recebendo essas doações de cada tribo, inclusive da cidade de refúgio? Porque até nessa cidade de refúgio, onde o homicida não intencional estava ali sendo amparado pela justiça de Deus, até neste lugar
Então, eles foram distribuídos estrategicamente ao redor de todo o território, de todo o arraial do povo de Israel, para que o ensino da adoração, da palavra, ele não se dispersasse diante de nenhuma tribo. Então, o que a gente vê caminhando? O zelo do Senhor pela justiça e pela palavra. E também a honra que o Senhor dava àquelas pessoas, o não desamparo que o Senhor dava também àquelas pessoas que se dedicavam a servir, se dedicavam no serviço, né? Então a gente vê famílias que foram beneficiadas com o território, mas também que doaram parte do seu território às pessoas que serviam, que dedicavam a sua vida diretamente ao serviço da casa do Senhor. Então eu achei muito pertinente a gente trazer mais esse capítulo. Marco ainda me fez, não, você não vai falar sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio ela tem muitas nuances importantes, mas quando a gente para olhar o capítulo 21, né, a gente consegue entender a dimensão tanto do capítulo 20 quanto do capítulo. Eles estão dialogando. Eles estão dialogando a justiça do Senhor e o zelo pela palavra, pelos mandamentos, pelo ensino. Eles estão aqui presentes e entrelaçados nesses dois capítulos. Quer falar? Apresentou um comentário. Som. Não tinha perguntado se você ia falar sobre a cidade de refúgio. Você vai falar? Então vou falar. Som. No capítulo anterior. Som. No capítulo anterior a gente vai ver a chamada de cidade de refúgio, que aparece também várias vezes no capítulo 21. Algumas Bíblias vão até estar explicando que são as cidades para os homicidas, algumas vão estar homicidas involuntários, que é se alguém mata uma pessoa sem querer, que é o que o texto vai falar, essa pessoa tem que ir até uma dessas cidades de refúgio, se apresentar aos líderes de lá, falar o seu caso para os líderes, e caso alguém tente vingar essa morte, tente matar esse que acabou matando o outro involuntariamente, sem querer, os líderes de Israel não vão entregar essa pessoa, porque a gente vai olhar para os 10 mandamentos e muita gente vai achar que são mandamentos fixos, assim. As ordens que dão, se alguém matar, a ordem lá é que essa pessoa sofra a pena de morte para quem matar. Está lá nos 10 mandamentos. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Mas aí a questão é que precisa se interpretar também. Por que Deus disse para ele colocou o mandamento não matar? Qual é a funcionalidade dele? Tipo como quando Cristo fala, vocês ouviram, não matarás, mas eu porém ungiu aquele que chamar o sermão de tolo, já pecou, já cometeu o ato. Então, o ato de não matar, ou não matarás, ele está focado na ira contra o outro. Ele está focado na ira contra o outro. Então, quando alguém mata alguém sem querer, por mais que isso seja um pecado, tirar a vida de alguém, não deixou de ser pecado, tá? Matar alguém continua sendo pecado. Mas agora, a consequência para isso não é a mesma que está lá nos 10 mandamentos. Não é a mesma porque o motivo foi outro. O motivo não foi intencional. Não há ira, não há ódio na pessoa contra a outra que matou. Alguém entra na sua casa, você se defende, então a pessoa cai a cabeça e morre sem querer. Você não estava na intenção de matar ela, mas ela acabou morrendo, infelizmente. Então, o que a cidade de refúgio serve é para justiça acontecer de verdade, para que pessoas não acabem sendo condenadas à toa, sem merecer. É interessante isso aí, que na justiça hoje tem o homicídio doloso e o homicídio culposo. E a distinção
E a distinção dos dois conceitos é que faz a dosimetria da pena. Aquele que tem a intenção de matar e aquele que não tem, É que não foi que intencional. não foi intencional. Deixa eu trazer até esse aqui também. A gente também passou por algumas passagens onde foram registradas algumas coisas sobre a intenção e a não intenção. A gente observa quando Deus diz que aquele que tocar no corpo não poderá trazer a oferta ao Senhor, e aí ele vai dizer, aquele que mesmo que faça isso, sem a intenção, sem querer, ele está em pecado, ele está imundo. Então, tem uma parte de estudo que diz, olha, se você está lá cortando lenha e o seu machado sai do cabo e bate na cabeça do seu irmão e ele vem a morrer por conta disso, qual a culpa que você teve disso? Você está cortando lenha, tem uma pessoa atrás de você e o machado solta do cabo, a parte de ferro, e bate na